15ª razão: predestinação a uma glória elevada no céu. A 15ª e última razão pela qual você deve sofrer pode ser esta: Deus, que o ama com um amor que ultrapassa todo o entendimento, pode tê-lo predestinado a gozar por toda a eternidade de um grau excepcional de glória no céu. Se você está sobrecarregado de cruzes pesadas e aflições dolorosas, apesar de há muito tempo levar uma vida sem pecado e amar a Deus acima de todas as coisas, muito provavelmente é porque a bondade divina tenha os mais maravilhosos desígnios para você na eternidade. Assim como o sol, a lua e as estrelas diferem muito em tamanho e brilho, também os santos no céu diferem muito no esplendor de sua glória. Nosso divino Salvador nos assegura que no dia do juízo, cada homem receberá sua recompensa de bem ou de mal, e que na casa de seu Pai, isto é, no céu, há muitas moradas. A glória e a felicidade que serão atribuídas aos eleitos serão muito variadas, tanto em tipo quanto em grau. Sem dúvida, há muitos santos que possuem os graus mais baixos, como crianças que morreram após o batismo, antes de alcançarem o uso da razão, pagãos e pecadores de longa data, que se converteram pouco antes de morrer. Mas há também muitos que são coroados com uma glória e uma honra tão imensas que se igualam aos mais elevados coros dos anjos. Alguns podem se achar até em posições ainda mais altas. Sabemos que é o caso da bem-aventurada Virgem Maria, cuja glória excede de todos os anjos e santos. Agora, quem sabe você, que está lendo estas linhas, não é um daqueles que a bondade divina predestinou a um dos lugares mais elevados no céu? Caso isso seja verdade, e não há razão para que não seja, saiba que você só poderá tomar posse do lugar que lhe é destinado se, no momento da morte, tiver atingido aquele grau de santidade que corresponde ao grau particular de glória a você destinado. Isso levanta uma questão muito importante. Por quais meios você conseguirá atingir esse elevado grau de santidade que lhe dará direito a essa glória? Uma vida de bondade comum, feita de evitar o pecado, orações diárias, recepção dos sacramentos e boas obras será insuficiente. Assim como escalar uma montanha alta e íngreme é muito mais difícil do que caminhar até o topo de uma colina ligeiramente inclinada, exigindo esforços árduos e perseverantes. Assim também é com a obtenção da santidade que se requer dos destinados aos lugares mais altos no céu. Somente os esforços mais heróicos, mantidos até a morte, permitirão que as almas alcancem o cume da montanha da perfeição cristã. Ora, talvez você não tenha nem a força nem o desejo necessários para realizar tal obra. Assim, se você fosse deixado à sua própria iniciativa, de forma alguma chegaria perto de alcançar o grau de santidade que Deus deseja que você atinja. Isso significaria um fracasso total em seu esforço para conquistar o trono e a coroa da glória preparados para você no céu. Mas, felizmente, Deus não está disposto a vê-lo perder aquilo que Ele tão generosamente reservou para você. Mesmo que você esteja lamentavelmente cego para os seus melhores interesses, a ponto de não se importar se o alcança ou não. E assim, Ele toma em suas próprias mãos a santificação de sua alma. Com uma pressão suave, mas sem forçar a sua vontade, Ele o faz realizar o que você não teria nem coragem, nem desejo de empreender por iniciativa própria. Você pode imaginar que meios Ele emprega. É a cruz, a dor, a aflição, a tribulação, a tentação, em uma palavra, sofrimentos de todos os tipos, que se sucedem em uma sequência aparentemente interminável.
Eis aqui a revelação de um segredo, que há muito é um enigma para você. Ele explica a doença lenta e difícil que o lançou num leito de sofrimento por meses ou anos, e talvez dê indícios de mantê-lo lá até o fim da vida. Explica as cruéis decepções, a pobreza extrema, as esmagadoras humilhações, a perseguição impiedosa empreendida contra você, não apenas pelos seus inimigos, mas, quiçá também, pelos seus parentes, amigos e superiores. Explica, além disso, as dolorosas provas interiores, que são muitas vezes mais difíceis de suportar do que o sofrimento físico. As tentações persistentes e violentas contra a fé, a esperança, a caridade ou qualquer outra virtude. A aridez, o desgosto às vezes pela oração, pelos sacramentos e pelas coisas espirituais em geral. E, finalmente, o mais difícil de tudo, a desolação de espírito pela qual, muitas vezes, lhe parece que Deus o rejeitou e já o condenou como réprobo aos tormentos do inferno. Se você examinar seu estado doloroso à luz da fé, descobrirá em toda essa aparente crueldade da parte de Deus as provas mais convincentes do terno amor de Deus por você. Ele o está preparando para se tornar um digno ocupante do trono de glória maravilhosa que ele, com tanta generosidade, lhe preparou em seu reino. Você sabe que a videira deve ser podada ano após ano para dar uma abundância de frutos saborosos. Que o diamante deve passar por um processo lento e laborioso de corte e polimento, para encantar os olhos com o mais alto grau de brilho, e que o ouro deve ser submetido à ação de calor intenso, para ficar livre de todas as impurezas e tornar-se perfeitamente puro. Assim também deve sua alma passar agora pelo processo, por assim dizer, de poda, polimento e refinamento, para que seja digna de tomar seu lugar entre os coros mais elevados de anjos e santos. Para esclarecer ainda mais esse ponto, recorramos a números. Suponha-se que para obter o grau de glória a você destinado, você precise de 1 milhão de graus de mérito. Se isso dependesse inteiramente de seus próprios esforços, você poderia não conseguir ganhar nem metade desse número, e a obtenção de sua coroa estaria irremediavelmente fora de seu alcance. É preciso algo urgente para suprir essa deficiência. E o que pode ser isso? Uma única coisa: o sofrimento. Você deve adquirir o saldo dos méritos necessários, carregando alegremente a cruz que Deus coloca em seus ombros para esse propósito. Novamente, a glória a você destinada pode corresponder a vários milhões de graus de méritos. Nesse caso, você não seria capaz de acumular a quantidade necessária, mesmo que praticasse o mais heróico autodomínio, humildade, caridade e outras virtudes cristãs. Mais uma vez, Deus vem em seu auxílio, submetendo-o à provação do sofrimento, até o ponto que sabe ser necessário para torná-lo capaz de obter o preço de sua elevada posição no céu. Essa verdade é claramente ilustrada nas vidas dos santos, que invariavelmente sofreram mais aqui na terra, quanto mais elevados deveriam ser na glória futura. Visto sob essa luz, você não descobre um novo e profundo significado nestas palavras da Sagrada Escritura? Porque o Senhor castiga aquele a quem ama e pune o filho a quem muito estima? Que alegria e felicidade maravilhosa você experimentará por toda a eternidade, se conseguir conhecer a fundo a verdade sobre o sofrimento aqui explicada, resignando-se amorosamente em todas as suas aflições à bendita vontade daquele que decretou uma glória tão maravilhosa para você na vida futura. Em vez de ver os sofrimentos como uma maldição e um castigo e murmurar contra a divina providência, procure antes acolher suas provações,
alegrar-se nelas e agradecer fervorosamente a Deus por lhe dar uma prova tão inconfundível de seu mais terno amor por você. Se você conhecer a fundo a verdade sobre a real natureza e os usos dos sofrimentos, logo pensará neles como os santos faziam, e em vez de orar para ser libertado deles, seguindo o exemplo deles, você até mesmo pedirá por mais. Senhor, não para morrer, mas para sofrer, foi a heróica oração de Santa Teresa. O dia da eternidade. Antes de concluir, peçamos que você se transporte em espírito para o céu, aquele reino de glória incomparável, onde Deus reinará para sempre, rodeado por incontáveis legiões de brilhantes espíritos angélicos e milhões de santos felizes. Estes últimos, que na terra tiveram o bom senso de viver pela fé, que desprezaram as coisas temporais em prol de ganhar a vida eterna, que travaram uma guerra incessante contra as más inclinações e paixões desordenadas, para prestar a Deus um perfeito culto de amor, e que alegremente abraçaram os sofrimentos aos quais foram submetidos. Estes agora, por toda a eternidade, se regozijarão na posse inabalável de glória, paz e felicidade que nenhuma mente humana pode sondar ou compreender. Oh, quão bem-aventurados eles são agora, desfrutando com tanta segurança do que esperaram e pelo qual labutaram na terra, com absoluta confiança nas infalíveis promessas de Deus. Para sempre experimentarão a verdade das palavras de São Paulo. Nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem entrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. De fato, os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória vindoura que se manifestará em nós. Capítulo 16. Os santos, nossos modelos. O santo homem Jó. Um nome que se tornou sinônimo não apenas de sofrimento humano em sua forma mais extrema, mas também de perfeita paciência e resignação à adorável vontade de Deus em meio às maiores aflições. É a do santo homem Jó. A Sagrada Escritura descreve esse grande servo de Deus como um homem simples e reto, que temia a Deus e evitava o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, e era abençoado com uma grande abundância de riquezas. Mas, no auge da prosperidade, agradou a Deus colocar-lhe a virtude à prova. Por meio de uma série de calamidades, Jó perdeu todos os filhos e todos os bens terrenos. Contudo, suportou essa provação de forma admirável. Nenhuma palavra de reclamação ou murmúrio contra a providência divina lhe escapou dos lábios. Seu único comentário foi: nu saí do ventre de minha mãe, e nu retornarei. O Senhor Deus e o Senhor tirou. Como agradou ao Senhor, assim foi feito. Bendito seja o nome do Senhor. E acrescenta o autor sagrado: em todas essas coisas, Jó não pecou com seus lábios, nem falou algo insensato contra Deus. Mas essas aflições, por maiores que fossem, não representavam a totalidade de seus sofrimentos. Deus permitiu que Satanás o ferisse com uma úlcera muito grave, desde a planta do pé até o topo da cabeça. E ele pegou um caco de cerâmica e raspou a matéria infectada, sentado em um monte de esterco. Entretanto, mesmo essa grande infelicidade não conseguiu levá-lo a murmurar contra Deus. Ao contrário, quando sua esposa, menos virtuosa que ele, zombou de sua inabalável confiança em Deus, ele a repreendeu com estas palavras: falastes como uma das mulheres insensatas. Se recebemos coisas boas das mãos de Deus, por que não deveríamos receber o mal? Em todas essas coisas, Jó não pecou com seus lábios. Dessa forma, o santo Jó
tornou-se um modelo de confiança inabalável em Deus e de perfeita paciência e resignação aos decretos da providência divina para todas as gerações futuras. O que é ainda mais notável sobre ele é que ele praticou essa maravilhosa resignação sem ter diante de si, como nós temos, o exemplo de Jesus Cristo, o modelo do sofrimento, e que suportou as aflições de maneira tão heróica, sem dispor das graças especiais que temos na Igreja, sobretudo por meio dos sacramentos. O ancião Tobias. Um segundo exemplo muito instrutivo de completo abandono à vontade divina em meio às maiores provações é oferecido pelo ancião Tobias. Considerado do ponto de vista humano, sem dúvidas esse grande servo de Deus merecia ser totalmente isento das dolorosas provações que o atingiram. Mas, longe disso, observamos que ele foi provado como o ouro e a prata são provados no fogo. Desde a infância, ele realizava tudo conforme a lei de Deus. Quando seus compatriotas caíram na idolatria e adoraram falsos deuses, ele se recusou a acompanhá-los, adorando nos tempos prescritos no Templo de Jerusalém e oferecendo fielmente suas primícias e dízimos. A cada 3 anos, dava todas as suas primícias e dízimos aos convertidos e estrangeiros. Ensinou ao filho desde a infância a temer a Deus e a abster-se de todo o pecado. A primeira das muitas provações dolorosas que agradou a Deus sujeitá-lo consistiu em ser levado cativo para a Babilônia, com o restante de seu povo. Embora perfeitamente inocente dos pecados pelos quais sua nação foi punida, ele foi levado a compartilhar do castigo como se também houvesse transgredido a lei. Esse infortúnio fez com que ele perdesse a confiança em Deus? Fez com que murmurasse contra a justiça divina e abandonasse o caminho da virtude? Longe disso, durante os dias de seu cativeiro, ele não abandonou o caminho da verdade, mas todos os dias dava tudo o que conseguia aos seus irmãos, seus companheiros de cativeiro. Ele alimentava os famintos e dava roupas aos nus, e cuidava de enterrar os mortos e aqueles que eram assassinados. Ele era tão dedicado a essa obra de caridade que, ao ser informado um dia, enquanto estava à mesa, que um homem fora morto na rua, deixou a refeição por acabar, a fim de enterrar o homem morto. Quando já não podia fazer essa obra de caridade abertamente, por conta de uma proibição do rei, carregava os mortos às escondidas para sua casa durante o dia e os enterrava à noite. Humanamente falando, não deveríamos esperar que por tanta caridade Tobias fosse isento de mais aflições e recompensado com todos os tipos de bênçãos temporais? No entanto, observe como Deus o tratou e lhe provou a virtude de maneira ainda mais severa. Certo dia, quando Tobias voltava à casa, muito fatigado do trabalho de sepultar os mortos, e estava descansando em frente à sua casa, caiu o esterco quente de um ninho de andorinhas sobre seus olhos e o deixou cego. De certo, uma grande desgraça, uma daquelas calculadas para abalar a constância de um homem menos virtuoso. Todavia, ele suportou mais essa provação de maneira muitíssimo edificante. Diz a Sagrada Escritura a seu respeito. O Senhor permitiu que lhe acontecesse esta prova, para que a sua paciência servisse assim de exemplo aos vindouros, como a do santo Jó. Como havia sempre temido a Deus, desde a sua infância, e guardado os seus mandamentos, não se entristeceu contra Deus, por lhe ter acontecido a desgraça da cegueira. Permaneceu firme no temor de Deus, dando-lhe graças todos os dias da sua vida. Assim como os reis insultavam o bem-aventurado Jó, assim os parentes e amigos de Tobias escarneciam de sua conduta, dizendo: Onde está a tua esperança, pela qual davas esmolas e sepultavas os mortos? Porém, Tobias os repreendia. Não faleis assim, porque nós somos filhos dos santos patriarcas, e esperamos aquela vida que Deus há de dar
aos que nunca deixam de confiar nele. Aqui estava de fato uma virtude sólida, e Deus não deixou seu servo fiel sem recompensa, mesmo nesta vida. Algum tempo depois, ele foi curado da cegueira de maneira milagrosa pelo arcanjo Rafael, que então lhe disse: porque fostes agradável a Deus, era necessário que a tentação te provasse. Nesse homem santo, também temos um belo exemplo de perfeita resignação a Deus em tempos de castigos públicos. Quando um dia sua esposa o repreendeu e lhe disse: é evidente que tua esperança se perdeu e tuas esmolas agora aparecem. Ele suspirou e começou a orar em lágrimas. Tu és justo, Senhor, todos os teus juízos são justos, todos os teus caminhos são misericórdia, verdade e justiça. Agora, pois, Senhor, lembra-te de mim, não tomes vingança dos meus pecados, não te lembres dos meus delitos, nem dos meus pais, porque não obedecemos aos teus preceitos. Por isso fomos entregues ao saque, ao cativeiro e à morte, e tornamo-nos objeto de riso e opróbrio para todas as nações, por entre as quais nos espalhastes. Agora, Senhor, os teus castigos são grandes, porém nós não procedemos segundo os teus preceitos, não andamos sinceramente na tua presença. No mesmo espírito de fé, ele exortava seus desafortunados compatriotas a confiar em Deus e a aceitar as aflições com humildade e arrependimento. Tu, Senhor, és grande na eternidade, e o teu reino estende-se por todos os séculos. Com efeito, tu castigas e salvas, conduzes até o sepulcro e ressuscitas, e ninguém há que possa subtrair-se à tua mão. Dai graças ao Senhor, filhos de Israel, e louvai-o diante das nações, porque ele vos espalhou por entre os povos que não o conhecem, a fim de que vós publiqueis as suas maravilhas, e lhes façais saber que não há outro Deus onipotente senão ele. Ele castigou-nos por causa das nossas iniquidades, e ele mesmo nos salvará por sua misericórdia. Considerai, pois, o que ele fez conosco, e bendizei-o com temor e tremor. Exaltai o Rei dos séculos com as vossas obras. Eu lhes darei louvor na terra do meu cativeiro, porque manifestou a sua glória sobre uma nação pecadora. Convertei-vos, pois, ó pecadores, e sede justos diante de Deus, confiando que ele usará convosco de sua misericórdia. Quanto a mim, eu me regozijarei nele com toda a minha alma. Com certeza, um exemplo instrutivo que confirma o que foi dito nestas páginas sobre a necessidade do sofrimento para os servos de Deus, para que os servos de Deus cresçam sólidos na virtude e para que alcancem os mais altos graus de santidade aqui e de glória na eternidade. Santa Lidivina. Um terceiro exemplo de perfeita resignação e paciência heróica em meio a prolongados sofrimentos é o de Santa Lidivina. Esta santa nasceu numa cidadezinha da Holanda em 1380. Na juventude possuía grande beleza, o que fez com que vários jovens desejassem casar-se com ela. No entanto, iluminada pela graça, a santa desprezou o mundo com seus falsos prazeres e resolveu dedicar-se exclusivamente ao serviço de Deus, abraçando uma vida de virgindade. Para que sua beleza natural não se tornasse um perigo para sua pureza, pediu a Deus que a privasse dela. Sua oração foi atendida. Aos 15 anos, enquanto patinava com algumas companheiras, caiu no gelo irregular de maneira que quebrou uma costela do lado direito. Isso marcou o início de uma longa série de sofrimentos, que durariam sem interrupção por nada menos que 38 anos. Um abscesso formou-se em seu lado, desafiando a habilidade dos melhores médicos, e com o tempo tornou-se fonte de uma infecção que se espalhou pelo corpo. Durante alguns anos, ela ainda conseguiu se mover, embora com muita dificuldade e dor. Mas nos últimos 33 anos de vida, ficou completamente acamada. Os sofrimentos aumentaram com o tempo.
Uma gangrena apareceu na ferida em seu lado e continuou a se espalhar. Era uma fonte de intensa dor, sobretudo nos últimos 17 anos de vida, visto que ela já não conseguia mover nenhuma parte do corpo, exceto a cabeça e um braço. E estes não foram os únicos sofrimentos. Além das dores causadas pela enfermidade, teve de suportar as dores pungentes de muita pobreza, sobretudo no inverno. Além disso, sofreu com calúnias, falsas suspeitas e o tratamento severo daqueles que a consideravam uma impostora. Embora no início tivesse dificuldade em resignar-se perfeitamente à vontade divina, logo aprendeu a sofrer com disposição perfeita, ao fazer da amarga paixão e morte de nosso Salvador tema constante de meditação, conforme o conselho de seu confessor, e ao receber a Santa Comunhão, sempre que sua condição permitia. Esses dois meios a tornaram capaz de suportar as dores da longa doença, não apenas com grande paciência, mas também com uma alegria e satisfação maravilhosas. Após ser vítima de sofrimentos imerecidos por longos 38 anos, desde os 15 até os 53 anos, ela morreu uma morte feliz e pacífica em 1433. Em 14 de março de 1890, o Papa Leão XIII sancionou oficialmente a veneração que os fiéis lhe haviam dedicado desde a época de sua morte. São João da Cruz. Outro ilustre exemplo de sofrimentos dolorosos, suportados alegremente por amor a Deus, é São João, de cognome da Cruz. Este santo foi contemporâneo de Santa Teresa. Tendo decidido desde a infância viver inteiramente para Deus, dedicou-se por algum tempo ao cuidado dos doentes em hospitais, onde, cheio de espírito de caridade, executava fielmente os serviços mais humildes. Mais tarde entrou para a ordem dos carmelitas e ordenou-se sacerdote. Consumido por um ardente desejo de alcançar os mais altos graus de perfeição no amor de Deus, começou a viver uma vida de grande austeridade e árdua penitência. Para manter o amor pelo sofrimento sempre diante de si, adotou o nome de João da Cruz. A partir de então, sua conduta foi modelada segundo as palavras de São Paulo: os que são de Cristo crucificaram sua carne com seus vícios e concupiscências, e o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A grande sede de sofrimento do nosso santo foi plenamente saciada. Tendo, com a ajuda de Santa Teresa, empreendido a reforma da ordem carmelita e a restauração da observância primitiva, encontrou a mais implacável oposição e foi, por muito tempo, alvo de uma dura perseguição pelos membros da ordem, que se ressentiam com sua tentativa de renovação. As coisas chegaram ao ponto de o capturarem à força e o manterem cativo por 9 meses numa cela muito pequena e sufocante, onde foi atormentado com insultos e repreensões contínuas, e negaram-lhe o privilégio de celebrar a missa. Entretanto, esses sofrimentos, por maiores que fossem, serviram apenas para lhe aguçar o apetite por sofrimentos ainda maiores. Quando um dia Nosso Senhor lhe apareceu e disse: João, qual recompensa pedes por tudo o que sofrestes por mim? O santo deu essa resposta generosa e heróica: Ó Senhor, não peço outra recompensa senão sofrer e ser desprezado por amor a ti. Que grande amor pela cruz se revela nessa petição. A sinceridade desse desejo de sofrer comprova-se ainda mais por sua conduta ao final da vida. Quando, por conta da saúde debilitada, os superiores lhe concederam permissão para escolher qualquer casa da ordem para passar os últimos dias, ele, deliberadamente, escolheu uma governada por um superior que fora seu inimigo pessoal e de quem poderia, por isso, esperar pouca simpatia e bondade. E as coisas se desenrolaram como previsto.
Por um bom tempo, sentiu intensamente o ressentimento desse superior. E foi só quando sua paciência e caridade inabaláveis para com seus perseguidores convenceram até seus inimigos de que ele era um grande santo, que a perseguição cessou e ele foi honrado e reverenciado como merecia. São João da Cruz faleceu em 1591, aos 49 anos de idade, e foi canonizado em 27 de dezembro de 1726. Assim, esse santo amou e valorizou a cruz, plenamente convencido de que nada nos ajuda mais a adquirir uma perfeita semelhança com Jesus Cristo do que os sofrimentos e humilhações suportados por amor a Ele. São João Batista. Neste santo, temos uma prova convincente da verdade de que Deus emprega sofrimentos para elevar seus servos ao mais alto grau de santidade, e por essa razão, muitas vezes permite que os ímpios tenham total liberdade para maltratá-los e persegui-los, assim como permitiu que os judeus tivessem liberdade para maltratar e perseguir seu Filho divino e cruelmente matá-lo na cruz. Que São João ocupa um dos mais altos lugares entre os santos é claro pelo testemunho que Nosso Senhor deu a seu respeito. Entre os nascidos de mulher não há ninguém maior do que João Batista. É justamente esta circunstância que torna a história de seu martírio uma prova indiscutível de que se explicou nessas páginas, ou seja, que os graus mais elevados de santidade nesta vida e de glória na vida futura são alcançados apenas por meio de grandes sofrimentos. O Evangelho relata que João foi preso por ordem de Herodes, porque ele reprovou sem medo aquele rei perverso pelos pecados de adultério e incesto. Dessa forma, o santo foi levado a compartilhar o destino da maioria dos profetas, os quais foram perseguidos simplesmente por cumprirem com fidelidade os deveres impostos por Deus de repreender os homens por seus pecados e crimes. Porém, não deveríamos esperar que, ao menos nesse caso, Deus interferisse e libertasse São João das mãos de seus inimigos, assim como posteriormente libertou São Pedro de maneira miraculosa, ainda mais por ele ser um parente próximo de Nosso Senhor. Todavia, nada disso aconteceu. Enquanto São João permanecia na prisão, Nosso Senhor realizava todos os tipos de milagres, curando os enfermos, restituindo a visão aos cegos, a audição aos surdos e até mesmo devolvendo a vida aos mortos. No entanto, ele nada fez para libertar o querido parente e o salvar da morte cruel que o aguardava. E qual foi a conduta do santo enquanto estava preso? Ele se queixou, reclamou ou murmurou contra a vontade de Deus? Será que se perguntava por que o Salvador parecia tão indiferente em relação a ele? Enviou ele mensageiros a fim de suplicar liberdade? Não fez nada disso. Lemos, de fato, que enviou alguns de seus discípulos a Cristo, mas não foi no intuito de suplicarem sua libertação. Ele compreendia perfeitamente que a conformidade com a vontade divina em todas as coisas e o endurecimento da perseguição por causa da justiça eram essenciais para alcançar a glória que Deus lhe preparara. Consideremos, em seguida, as circunstâncias repulsivas sob as quais ele foi morto. O incestuoso Herodes oferecera um esplêndido banquete para sua família e nobres. A filha da infame Herodíades dança diante dos convidados enquanto estão à mesa. Herodes concebe um amor impuro por ela e promete, sob juramento, dar-lhe o que pedir. Contudo, instruída por sua perversa mãe, ela pede nada menos que a cabeça de João, a ser trazida ao salão do banquete numa bandeja. O rei se entristece com o pedido, porém, temendo aqueles que lhe ouviram o juramento, ordena que o profeta seja decapitado. Assim, aconteceu que, a pedido de uma mulher ímpia,
por meio de uma promessa precipitada, feita sob a influência de um amor impuro e em meio a um banquete tumultuado, o maior de todos os profetas foi cruelmente morto e sua cabeça ensanguentada levada ao salão do banquete para ser exibida aos convidados reunidos. Pode-se imaginar um espetáculo mais desumano e repulsivo? Entretanto, nem mesmo isso foi suficiente para satisfazer a vingança da imortal Herodíades. Conta-se que ela pegou a cabeça ensanguentada e a perfurou com agulhas, expressando dessa maneira cruel o ódio que nutria por ele, que tão desmedidamente a repreendera pela sua vida pecaminosa. Enquanto isso, Nosso Senhor, que sabia perfeitamente o que estava ocorrendo no Palácio Real, não fez absolutamente nada para impedir a execução do parente santificado. Ele poderia facilmente tê-lo resgatado do iminente martírio. Poderia ter fulminado o executor. Poderia tê-lo salvado de 1000 maneiras. Porém, permitiu que se cometesse o crime infame. E por que tudo isso? Porque, além da santidade extraordinária, São João precisava do sofrimento e da morte de um mártir para merecer aquele tipo particular e glória e grau de glória ao qual fora predestinado. Se não fosse pela perseguição e pelo martírio, ele estaria agora no céu, ocupando uma posição muito inferior àquela para a qual foi elevado tanto pela santidade quanto pelo martírio. A Santíssima Virgem Maria. Se houve algum santo que tinha direito ao privilégio de ficar perfeitamente livre de todo tipo de sofrimento, essa era Maria Imaculada, a gloriosa Mãe do Eterno Filho de Deus. Como a lei universal do sofrimento poderia se aplicar a ela, uma vez que, por um favor singular, ela ficou perfeitamente livre da menor mácula de pecado? Não apenas foi imaculada em sua concepção, mas foi tão enriquecida com as mais preciosas graças de Deus que possuía no início da vida terrena uma quantidade maior desses tesouros celestiais do que todos os outros santos juntos ao final de suas vidas. De certo, nenhuma dor, nenhuma tristeza, nenhuma espécie de sofrimento deveria jamais aproximar-se dessa Virgem Imaculada. Mas quão diferentes são os pensamentos de Deus dos pensamentos dos homens. Nós abominamos o sofrimento com todo o nosso ser e achamos que somos favoritos de Deus quando nada nos causa dor, ao passo que Deus espalha sofrimentos generosamente entre aqueles a quem ama e chama de amigos. De fato, quanto mais Ele os ama, mais Ele os faz sofrer. Portanto, determinou que aquela que, dentre todas as suas criaturas, era a mais amada, também fosse levada a suportar as maiores dores que um coração humano pode suportar. Era destino dela tornar-se a rainha dos mártires, assim como ser a mãe de Deus. Sua dor seria tão ilimitada e vasta quanto a imensidão do oceano. Consideremos brevemente quais foram os grandes sofrimentos que Deus preparou para ela e com quais disposições ela os aceitou e suportou. Vemo-la no Templo de Jerusalém oferecendo seu divino Filho, conforme as prescrições da lei. O santo Simeão, cheio de alegria por finalmente ter visto a luz do mundo, toma-o nos braços e então dirige a Maria estas palavras proféticas: Este menino será destinado à queda e à elevação de muitos em Israel, e para ser um sinal de contradição. E uma espada traspassará a tua alma. Que estranho! Maria acabara de oferecer o sacrifício mais perfeito e mais agradável que jamais fora oferecido naquele tempo. E como sinal de que Deus se agrada de sua oferta, ele a faz compreender que por 33 anos uma espada cruel lhe feriria o peito e só seria retirada no dia da ressurreição de seu filho dos mortos. Mas como ela recebeu essa dolorosa profecia de uma vida inteira de sofrimento? Com a mais perfeita resignação,
à adorável vontade de Deus. Assim como no ano anterior deu seu consentimento à mensagem de alegria trazida pelo anjo, agora ela consente com a mensagem de dor e sofrimento trazida pelo santo Simeão. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Que imaginação pode retratar a extensão e a profundidade dos sofrimentos de Maria, desde aquele dia até que terminassem na manhã em que Cristo ressuscitou, gloriosamente do túmulo? Aquela espada que durante todos aqueles anos lhe transpassou o coração era muito mais afiada e penetrante do que o aço terreno, pois neste último pode alcançar apenas o corpo, não pode atingir a alma. Porém, de todas as dores a que o homem está sujeito, as da alma são as maiores e mais difíceis de suportar. E assim foram, em grande parte, as que Maria foi levada a suportar. Deixando de lado os 33 anos que passou na companhia do Divino Filho, ao longo dos quais tinha a constante visão do Calvário diante dos olhos, relembremos rapidamente os sofrimentos que ela suportou durante as terríveis horas que precederam a morte dele na cruz. Que angústia indescritível deve ter dilacerado seu coração amoroso ao saber da prisão de seu filho, compreendendo plenamente que as profecias sobre a sua paixão finalmente estavam prestes a se cumprir. Quão oprimida ela ficou de tristeza ao ver todas as injúrias, ultrajes e tormentos que os inimigos dele lhe afligiram nas diferentes etapas de sua paixão. A dor dela era proporcional ao seu amor pelo filho. Entretanto, ela o amava, não apenas como filho, mas também como seu Deus, com um amor tão perfeito e intenso que superava em grau imensurável o amor combinado de todos os anjos e santos no céu. Por isso, os sofrimentos que suportou durante a vida de Nosso Senhor, e sobretudo durante as horas da paixão, também superaram em grau imensurável todos os sofrimentos que os santos foram chamados a suportar por causa da justiça. Tão grande era a sua angústia, que se não fosse por uma preservação milagrosa de sua vida, ela teria morrido de um coração partido muito antes do filho expirar na cruz. Mas qual pode ter sido o propósito de todo esse sofrimento imerecido? Porque esse excesso de dor, sobre o qual ela pôde dizer com verdade: grande como o mar é a minha dor? Porque Maria, essa obra-prima da onipotência de Deus, a Virgem Imaculada e Mãe de Deus, que superou todos os anjos em dignidade e graça, foi obrigada a suportar o que jamais foi exigido dos anjos? As razões a seguir são talvez a resposta para essa questão. Maria recebera de Deus o singular privilégio da Imaculada Conceição, desfrutando de perfeita liberdade ante a menor mancha de pecado e sendo enriquecida, desde o primeiro momento de sua existência, com uma incomensurável riqueza de graça. Por isso, deveria retribuir com gratidão, que, embora não pudesse ser plenamente adequada, deveria ser o mais completa possível. Ela retribuiu em grande medida com os sofrimentos por que passou em união com o Divino Filho. Além disso, Deus lhe conferiu a dignidade ainda maior da maternidade divina, uma dignidade sem paralelo, pois outros poderiam ser criados imaculados, como de fato foram Adão e Eva, mas ninguém poderia compartilhar com ela a glória da maternidade divina. Por esse privilégio maravilhoso, ela deveria mostrar a Deus a mais plena medida de gratidão de que era capaz, e como no caso anterior, os sofrimentos foram a moeda com que uma grande parte de sua dívida foi paga. Além de ser mãe de Deus, ela também havia de ser a mãe dos santos. Era sua missão especial participar de maneira muito íntima na redenção dos pecadores da escravidão de Satanás, para que se tornassem filhos de Deus.
Daí o lugar que lhe foi atribuído aos pés da cruz. Daí também o título de corredentora que os santos lhe deram. No Calvário, onde assistiu o Divino Filho na sua última agonia, ela se tornou nossa mãe na ordem da graça. Ali, ela nos deu a luz para a vida sobrenatural, em meio a indizíveis agonias de dor. E assim como as mães geralmente têm um amor muito terno pelos filhos por cujos nascimentos sofreram intensamente, também nossa Mãe Celestial nos ama com um amor que só é superado pelo amor que Jesus Cristo tem por nós. Por fim, Maria foi destinada a ser a rainha do céu. Ela seria colocada acima de toda a criação de Deus. Como tal, ela alcançaria um grau de santidade que superaria em muito a santidade combinada de todos os cidadãos celestiais. Mas como ela o alcançaria? Como adquirir os méritos necessários para essa exaltação singular? Pois ela estava sob a mesma lei que nós, de merecer a glória da vida eterna. Por sua cooperação perfeitamente fiel com cada graça recebida durante a vida, ela mereceu para si um grau altíssimo de glória. Tão alto, de fato, que se a glória de todos os anjos e santos fosse concedida a uma única pessoa, não se compararia à dela. Mas mesmo isso seria insuficiente para o que Deus lhe havia planejado. Como, pois, alcançaria aquelas alturas elevadas, às quais Deus decretara que ela fosse elevada? Havia um meio pelo qual ela poderia realizá-lo. Era o sofrimento ao longo da vida e extremamente amargo. Esse é o significado daquele oceano de dor no qual seu coração imaculado foi mergulhado. Essa é a explicação daquela espada que, segundo a profecia de Simeão, deveria permanecer fixa em seu coração durante os 33 anos da vida de seu filho e deveria torturá-la tão implacavelmente aos pés da cruz. Certamente, uma prova convincente de que tentamos deixar claro nestas páginas, que os sofrimentos desempenham um papel necessário e importante na vida daqueles que Deus predestinou aos graus mais elevados de glória no céu. Capítulo 17. Jesus Cristo, o Homem das Dores. Na primeira parte desta obra, mostrou-se como o pecado é a única fonte de todos os sofrimentos que afligem os filhos dos homens. O pecado introduziu todo tipo de males físicos e morais, como resultado necessário da perda de nossa perfeição original. Por nós mesmos, não poderíamos fazer nada para melhorar nossa condição. Éramos miseráveis escravos do pior de todos os tiranos, Satanás, por cuja inveja o pecado foi introduzido no mundo. Todavia Deus teve piedade de nós. Movido por infinita compaixão, enviou o Filho unigênito ao mundo para ser seu Salvador e Redentor. Quando chegou a plenitude dos tempos, Jesus Cristo apareceu entre os homens, sendo semelhante a eles em todos os aspectos, exceto no pecado. Entretanto, ele assumiu a aparência de pecador, e sob essa forma apresentou-se a seu Pai Celestial, como uma vítima de reparação pelos pecados que éramos de fato capazes de cometer, mas incapazes de expiar. Mas que provação dolorosa ele suportou para realizar esta reparação. Ouça o clamor de lamento que lhe escapa dos lábios no Jardim das Oliveiras. Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não se faça como eu quero, mas sim como tu queres. Sua natureza humana, que como a nossa era muito sensível à dor, recuou diante dos sofrimentos que o aguardavam. Mas seu intenso amor por nós triunfou sobre o temor da dor e fez com que ele seguisse corajosamente para sofrer e morrer, para que pudéssemos ter a vida eterna. Pense muitas vezes sobre isso, caro leitor. Jesus Cristo atribuiu um valor tão alto à sua alma imortal
que ele deliberadamente escolheu os sofrimentos de maior intensidade e os suportou com alegria, para que um dia você fosse admitido na indescritível bem-aventurança do seu reino celestial. Oh, como ele ansiava, durante toda a vida, pela hora em que consumaria o sacrifício de sua vida por amor a você. Eu tenho de receber um batismo, e quão grande é a minha ansiedade até que ele se conclua. Ele se tornou o homem das dores, para que você se tornasse um filho de Deus. A paixão de Cristo pode ser considerada uma nova criação. Mas quão diferente foi da criação do universo. Esta não custou nenhum trabalho nem dor a Deus, mas aquela, a regeneração do homem, que trabalho e agonias inconcebíveis custaram ao Filho de Deus. De fato, tão grande foi o sofrimento que ele suportou pelo homem decaído, que só podemos falar desse sofrimento como o excesso da paixão. Reflitamos sobre esse ponto por um momento. De um ponto de vista, pode parecer desnecessário para Nosso Senhor ir ao extremo de sofrer tanto e morrer, pois sua menor ação tinha mérito infinito, de modo que superou todos os deméritos do mundo e poderia ter comprado a vida para todos. No entanto, há uma beleza na adequação e na razão dos excessos da paixão. A morte de Cristo está de acordo com a lei fundamental, tipificada em todas as cerimônias do Antigo Testamento, segundo a qual, sem sangue não há remissão. Em toda a natureza, encontramos o princípio de que a morte produz vida. A primavera é precedida pelo inverno. A semente não produz uma nova planta a menos que morra primeiro. A vida, portanto, deve ser precedida por uma morte adequada. A morte é, na realidade, uma ação vivificante, uma ação criativa, podemos dizer, e é em si mesma a cura da morte. A vida sobrenatural do homem, sendo uma participação do infinito, deve proceder de uma morte infinita. Nossa morte no pecado é irremediável para nós e de maneira infinita. Ela necessita ser remediada por uma morte que seja geradora de Deus em nós. Portanto, Deus morreu em sua natureza humana. O excesso da paixão de Nosso Senhor está em plena conformidade com a lei universal. Deus não destrói nada, nem mesmo as energias do mal. Ele permite que as coisas desenvolvam suas atividades por completo. Ele deixa a batalha continuar até que o mal se exaure e se quebra como uma onda em uma costa rochosa. O pecado, portanto, como tende a destruir Deus, tem permissão de ir até o seu último extremo em destruir a vida de Deus na natureza humana. Só então ele terá feito o pior, e depois disso não pode fazer mais nenhum mal, exceto o que causamos deliberadamente em nós mesmos. Nosso Senhor ressuscitou imune a ele, e é nisso que consiste sua vitória. Seu triunfo é, portanto, muito maior do que se ele tivesse impedido o pecado ou sufocado suas energias por uma intervenção extralegal de novas forças no universo. Em sua paixão, Nosso Senhor suportou todo o peso de todos os pecados do mundo, e não apenas os de seus inimigos reais. O ódio e a fúria de Caifás, Pilatos e Herodes foram a personificação de nossa malícia. Porém, ainda mais no Getsêmani. Ele realmente viu e suportou todo o horror de cada pecado individual que cometemos. Quão terríveis teriam sido as consequências de nossos pecados para nós, se não tivessem sido esgotadas em Nosso Senhor? Se isso é feito no madeiro verde, o que não será feito no seco? Belord, Meditações. Para concluir nossas reflexões sobre o grande tema do sofrimento humano, não deveria a consideração atenta do excesso dos sofrimentos de Jesus Cristo nos ajudar
a ter uma visão correta das provações e aflições que surgem em nossa vida e a suportá-las com perfeita resignação por amor a Ele, já que, por sua implacável paixão, Ele nos tornou possível santificar cada uma delas e torná-las merecedoras das alegrias sem fim do paraíso? Saibamos, então, e entendamos, não há outro caminho para o céu, senão o caminho da cruz. Bem disse o autor da Imitação de Cristo. Se houvesse algo melhor e mais proveitoso para a salvação do homem do que o sofrimento, certamente Cristo o teria mostrado por palavras e exemplos, pois tanto os discípulos que o seguiram, quanto todos os que desejam segui-lo, ele claramente os exorta a levar a cruz, dizendo: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Assim, quando tivermos lido e examinado tudo, que seja essa a conclusão final, que através de muitas tribulações devemos entrar no reino de Deus.